essa percepção de você observar alguém invadindo o seu espaço de ação. Isso aí é importantíssimo hoje em dia. Sim. Você sair na rua e você utilizar essa visão periférica como autodefesa para uma aplicação externa que venha te atingir. Entendeu? Então, essa autodefesa a gente chama de plena atenção. Você está ligado, atento, em volta dessa atenção plena, você tem a visão periférica. Eu acho que isso é importantíssimo, você acrescentar isso no programa de defesa pessoal, no sistema de defesa pessoal. Uma coisa é o sistema. O que é o sistema? É você atingir os pilares básicos, né? Você ter a noção da luta em pé, da luta no chão, do ATMI. Isso é um sistema. Você vai utilizar isso como? Aí nós temos os aspectos jurídicos. Exatamente. E os aspectos jurídicos são importantíssimos. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Vamos começar, mestre, para botar logo essa conversa no ar, já que a gente está aqui falando em off aqui. Muita coisa interessante, né? E primeiro, agradecer a sua presença, que é uma honra sempre estar com os grandes mestres, né? Que eu falo, pavimentaram esse caminho, né? E que hoje, se a gente está aqui, é muito por causa que vocês fizeram, né? Esse caminho, abriram esse caminho para a gente, né? Com tudo aí que vocês colocaram, principalmente a paixão, né? Porque, enfim, não foi nada fácil, né? Muito difícil, o caminho foi duro. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de sempre poder desenvolver as ideias, desenvolver o trabalho, né? E nós estamos aí buscando a excelência. Sim. Para que o jiu-jitsu continue com um caminho próspero aí, né? Sim. A gente vai fazer ano que vem, acho que 100 anos, né? Completo, né? Jiu-jitsu brasileiro. E, enfim, eu participei de algumas gerações, já vi algumas mudanças. Imagina você o quanto, né, que você viu e participou ali dessa evolução, né? E, obviamente, dentro dessa evolução, a gente pode ver coisas que aconteceram que não foram tão boas, mas tem muita coisa legal também, né? Sim. Assim, principalmente a expansão do jiu-jitsu, né, para fora, enfim. As coisas que não foram boas foram também importantes para que você observasse o que estava errado e consertar, né? Exato. Então, eu comecei no jiu-jitsu muito cedo, garoto, com 12 anos de idade. Não existia nem federação ainda, né? Era um jiu-jitsu baseado muito para autodefesa, né? Nas ruas, moleque ali, criado em Copacabana, via o cara te dava cascudo, tinha que se virar. Aí tinha que colocar o conhecimento ali para poder não passar por humilhação, né? Acontecia muito isso
as faixas etárias lá, brincadeiras de rua, de Copacabana, nas praias ali. Então, meu pai me colocou no jiu-jitsu para me defender mesmo. Isso começou. Aí depois vieram as possibilidades esportivas, né? E foi que época, quando você começou, assim, eu falo isso porque, assim, eu lembro que na minha época, quando eu primeiro escutei falar jiu-jitsu, acho que a primeira vez foi, inclusive, através do Pedro Valente, porque a gente estudava junto. E não era algo conhecido, né? Assim, não era algo que as pessoas tinham muito acesso, né? Então, ter o reconhecimento que o jiu-jitsu era realmente uma arte eficiente, naquela época era difícil, né? Porque a gente não tinha muito acesso, né? Eu comecei o jiu-jitsu em 1966, né? Em 1966 eu tinha 12 anos. Então, eu queria descer para brincar com os amigos lá e tinha aquelas interferências, né? Me dá a bola aqui, me dá um cascudo, soltar a pipa, arrancava a pipa, me dá isso aqui. Aí tu ficava ali na humilhação, né? Sim. Então, muitos amigos meus iam para casa chorando, mas eu já tinha aquela garra de reagir, né? Então, eu reagia, apanhava, mas ia lá, dava pedrada, dava paulada, mas reagia. Aí um amigo do meu pai falou, leva seu filho para o jiu-jitsu. Aí eu fui parar nas mãos do Hélio Vígio, em 1966, Hélio Vígio tinha acabado de abrir a academia dele, era aluno do Hélio Gracie. Eu fiquei lá de 66 a 68. O Hélio Vígio passou para a prova de polícia, para delegado, né? Se tornou delegado de polícia. E falou para o meu pai, agora eu estou com pouco tempo de dar aula, vou colocar uns assistentes, mas o seu filho leva muito jeito. Eu queria que você levasse seu filho para o Castro. Aí eu fui parar com o Castro. Aí o Castro, o que você sabe aqui, não sei o quê, me botou para treinar e viu que eu levava jeito, aí ele investiu em mim, cara. Logo de cara, assim, gostou de mim, começou a me dar aula, me promovendo. Aí chegou em 1970, teve um campeonato experimental, que a federação foi inaugurada em 1967. Chegou em 70, teve um campeonato experimental no Gurilândia. Eu tinha 15 anos. Aí eu não tinha hierarquia de faixa ainda, né? Aí o Castro me colocou na faixa verde, eu venci 4 lutas. E fui campeão ali. Dali eu passei para azul juvenil. Aí começou a hierarquia de faixa e teve o primeiro campeonato oficial que a federação promoveu. No Mourisco, no Botafogo, depois na Bebê Lagoa. E ali começou a federação, com o Hélio Gracie presidente, o João Alberto vice-presidente. E começou a parte esportiva do jiu-jitsu naquela época ali. Sim, legal. E essa parte das regras, da pontuação era muito diferente do que é hoje? Não, começou muito focado na parte em pé. A gente tinha que treinar em pé, porque a queda valia ponto, a queda era valorizada, né? Entendi. Então, a queda era 2 pontos, a passagem de guarda 3 pontos, montada 4, pegada nas costas 4 e o joelho na barriga 3 pontos. Então o joelho na barriga também era valorizado, aquilo que a gente estava falando aqui, né? O joelho na barriga é a transição entre a imobilização e a montada. Sim. Então o joelho da barriga era muito valorizado como pontuação. E basicamente isso. Mas as lutas em pé eram muito disputadas, muito trabalhadas. A parte em pé nós treinávamos muito, né? Diferente de hoje, que quase ninguém luta em pé. Isso aí vem, conecta muito a nossa conversa, né, que a gente estava tendo antes, porque quando a gente traz uma situação de defesa pessoal, toda essa parte em pé, ela é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida.
A gente não pode achar, porque o jiu-jitsu, como ele desenvolve muito no chão, principalmente o esportivo, achar que no chão a gente vai resolver tudo numa situação de defesa pessoal. Às vezes não é a melhor. Melhor atuação. Né? A melhor saída. Nossa, né? daquela situação do meliante tá acompanhado. Exato. Né? Exato. Então, assim, toda essa parte de pé, né, e os domínios, né, e a projeção. Você até falou aqui de 3 vertentes do negócio, né? Um é a projeção, a finalização e o golpe traumático. Os golpes traumáticos. O Atemir. Que é outra coisa também, que quando a gente fala do jiu-jitsu esportivo, a gente não está falando nada disso, né? E o jiu-jitsu, ele tem os golpes traumáticos, né? Ele tem um estudo dos golpes traumáticos, importante a gente saber. Então, o jiu-jitsu, como a gente está falando de parte em pé, o Nageu Azar, é um estudo profundo. O judô é uma parte do jiu-jitsu. Não podemos abrir mão, um completa o outro. Sim, total. Então, você tem o Nageu Azar e o Neo Azar. Neo Azar é o chão. E tem o Atemil Azar, que são os golpes traumáticos, que entra o boxe, o karatê, o taekwondo, os chutes, os pisões. Isso aí, quem treina defesa pessoal tem que entender que isso aí faz parte do programa, cara. Sim. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. É importante, porque, de novo, né, se a gente vai para uma situação de agressão, né, seja lá qual for, essas regras dos esportivos, elas saem de jogo, né? Então você tem que ter um entendimento mais amplo de luta, né, de gerenciamento de distância, né, o que a gente estava falando aqui em off. Da visão periférica, da que plena atenção, exatamente. Controle do raio de ação. Sim. Da verbalização, que é verbalização. importante. Quando você está numa iminência do confronto, a verbalização é importantíssima, cara. Sim. Para você controlar uma possível situação de confronto. E às vezes o confronto não é bom, cara. Exato. Entendeu? Exato. Muitas vezes não é bom. E o que talvez anteceda isso tudo, né? A gente já falou uma aqui que eu falo muito isso também nas aulas, é a atenção, né? Ainda mais hoje em dia, porque a gente tem muita coisa que tira a nossa atenção. Principalmente o nosso celular, né? Que a gente fica hoje muito plugado nesse negócio. Você fica exposto, né? E é fácil a gente ficar desatento. Na rua, você olhar o celular, você está completamente exposto. Totalmente. Sua atenção está na tela aqui, você está sendo observado por alguém e não sabe que está sendo observado. Exato. E, de repente, esse alguém te ataca. Exatamente. E esse alguém te ataca, né? E talvez seja até uma coisa de estatística que a gente já estudou, que ataca o mais desatento. Né? Às vezes não é o mais fraco, é o mais atento. Desatento, né? Desatento. Porque o meliante, ele olha, se você estiver atento, ele não vai em cima de você. Pô, aquele cara está ligado. Sim. Ele vai em cima do desatento. Sim. Né? Então, Exato. esse que é o problema, que as pessoas não entendem, que o mundo mudou, as configurações de agressão são as mais diversas possíveis, e as pessoas não estão preparadas para isso. Para se defender e antecipar um ataque. Exato. Entendeu? Se defender, eu digo, na hora que já está o confronto pronto. E você se antecipar o ataque, é você se desvencilhar antes que aconteça o confronto. Sim. Entendeu? Exato. Então, isso que a gente ensina lá no programa, para você ter uma antecipação e evitar ser atingido, né? Quando você fala até dos dias de hoje, né, e até como as coisas vão mudando, e vai mudando mesmo, né, assim, as pessoas hoje têm mais acesso
muitas outras coisas que não tinham naquela época, né? Então, assim, as coisas são diferentes. O que tira a nossa atenção também hoje é diferente do que tirava antigamente. Então, essa atualização que eu acho que é importante, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem os pilares do jiu-jitsu greciano, né? E tem todas aquelas técnicas, principalmente que Hélio Gracie desenvolveu, tem um livro dele, enfim, como que se adapta, né? A você Aos dias de entender, hoje, a você entender que é. aquilo ali tem sua importância, né? Mas ao mesmo tempo tem uma atualização, né? Pro que acontece hoje, né? Acho que você tem que acrescentar alguns valores dali. Aquilo ali é uma Bíblia, né? Exato. Eu tenho o livro ali, aquilo ali é uma Bíblia intocável, né? Um valor incomensurável, né? Agora você tem que buscar valores que se integrem aos dias atuais, cara. Entendeu? Essa percepção de você observar alguém invadindo o seu espaço de ação. Isso aí é importantíssimo hoje em dia. Você sair na rua e você utilizar essa visão periférica como autodefesa para uma aplicação externa que venha te atingir. Entendeu? Então, essa autodefesa a gente chama de plena atenção. Você está ligado, atento, em volta dessa atenção plena, você tem a visão periférica. Eu acho que isso é importantíssimo, você acrescentar isso no programa de defesa pessoal, no sistema de defesa pessoal. Uma coisa é o sistema. O que é o sistema? É você atingir os pilares básicos, né? Você ter a noção da luta em pé, da luta no chão, do ATMI. Isso é um sistema. Você vai utilizar isso como? Aí nós temos os aspectos jurídicos. Exatamente. E os aspectos jurídicos são importantíssimos. E eles são diferentes do civil, né, para o policial e talvez até para o outro, que é o militar mesmo, né, onde não tem essas leis, né. Eu até outro dia eu participei de um curso em que eu ministrei uma aula para os percursores, né, são os grupos de elite dos paraquedistas, enfim. E, cara, ali, naquela situação deles ali, é vida e morte, não tem muita lei, né. Quando eu falo aspecto jurídico, é o uso comedido da força, o uso excessivo da força e o uso progressivo da força. Se você está num ambiente público, você desenvolve uma autodefesa, que você arrebenta o cara todo lá, tem uma câmera, aí você vai parar na delegacia. Aí você vai ser analisado pelo que você fez. Você teve o uso comedido da força? Você defendeu a agressão e se desvencilhou? Você arrebentou o cara todo, fez o uso excessivo da força? Você fez o uso progressivo da força? Dominou o cara e levou ele até uma autoridade policial? Então, tudo isso vai ser analisado a favor de você ou contra você. Às vezes você está coberto de razão e perde a razão por ter usado um uso excessivo da força, ao invés de ter usado o uso comedido da força. Então, isso é um aspecto jurídico, né, que nós também aplicamos lá no curso, para você ver que a verbalização e a posição de braço também é importante, cara. Se você vem para um confronto assim, você está numa forma defensiva. Então, estou verbalizando e não quero confronto, é melhor não, vamos deixar isso para lá. Isso aí conta muito que você não quer o embate. Agora você parte para o outro assim, ó. O que você vai querer, pô? Vamos resolver logo isso aqui. Olha a diferença de posicionamento, né? É uma linguagem... Uma linguagem corporal. Corporal, exatamente, né? Você não precisa nem falar muito, né? Só o fato de você fechar a mão, você já está agressivo. Você já está dando sinais, né, de agressividade. Aí você está querendo se defender e, de repente, essa posição, essa impostação de braço, de mão, vai contra você, apesar de você
ter razão, talvez, né? Impressionante isso. Exato. Então, tudo conta, né? E é importante, acho que quando a gente fala desse estudo de defesa pessoal, o quanto esses elementos, às vezes, são mais importantes até do que o confronto em si. Exatamente. Né? O posicionamento das técnicas. Exato, Né? exato. E voltando até para a sequência, a gente falou da tensão, provavelmente a segunda é esse autocontrole emocional, né? Que também é uma outra coisa treinável. Importante. Porque a partir do momento que a gente entra ou no estado de pânico, né? De muito medo, ou no estado de muita raiva, muita agressividade, a gente perde esse nosso equilíbrio emocional. Exatamente. Né? Então, você, voltando para uma fase de estudo, né, cara? Então, quando o professor de jiu-jitsu busca um aprofundamento em adquirir conhecimento, ele ganha nisso aí. Sim. É isso que fez a diferença para mim, colocando o jiu-jitsu na universidade e tendo acesso às pós-graduações, aos estudos, à psicologia do desporto. Eu fiz uma pós-graduação maravilhosa sobre esse assunto, né? O controle emocional. Né? Então, são possibilidades que você tem de aprimorar o seu conteúdo de conhecimento e repassar isso nas suas aulas. Né? Teve agora a briga do CREF com as artes marciais. Exato, né? Exato. O CREF tem que tomar conta das artes marciais, artes marciais, as federações esportivas não querem, não sei o quê. Eu achei isso desnecessário, porque se o profissional busca um conhecimento educativo, vai fazer educação física, vai fazer fisioterapia, vai fazer psicologia, ele vai agregar isso ao seu conteúdo programático de aula e vai jogar para os seus alunos, cara. Então, ele ganha com isso e os alunos também ganham. Eu acho que é errado obrigatoriedade de uma entidade do conselho, obrigar o cara a ser professor de educação física para dar aula. Não tem nada a ver. O cara, se quiser, vai. Se não quiser, não vai. Cara. Quem vai melhorar o seu conhecimento é o próprio professor. Se ele acha que deve estudar, estuda. Se acha que deve ficar só na parte esportiva da arte marcial, fica. Então, se você busca o estudo, promove o conhecimento, aprofunda todas as suas possibilidades para adquirir conhecimento na modalidade que você está trabalhando, eu acho fantástico. Eu continuo estudando, entendeu? Leio muito, me aprofundo. À medida que as pessoas vão querendo se valorizar através de faixa, a faixa está banalizada, cara. Preta, essa vermelha colorida, vermelho e preta, vermelho e branca, vermelha, está todo mundo de faixa. É verdade. Enquanto o nego estava procurando se valorizar pela faixa, eu estava me aprofundando no estudo, no conhecimento, entendeu? E hoje eu estou me beneficiando com isso através dos cursos que eu estou dando. Não, você, assim, eu acho que você foi um cara que fez muito isso, né? Como você falou, assim, eu acho que toda a sua história acadêmica e a outra parte também, que eu acho que é muito importante, né? O mestre Orlando Cani sempre fala isso, eu sempre repito isso aqui na conversa, que é, de alguma forma, também você se testar, se colocar à prova. Né? Você foi um cara de muita vivência, né, mestre? Inclusive, lá nos primórdios, porra, fazendo o vale tudo, que eu acho que era a coisa mais primitiva ali naquele momento, que não tinha tempo, não tinha luva, né? Não assim, tinha nada. Enfim, era voltando para aquela coisa de uma experimentação da eficiência da nossa arte, né?
Esse episódio foi interessante, porque eu fui um competidor desde 15 anos até 30 e pouco, até há pouco tempo eu estava disputando Master, disputei os primeiros Master internacional que a federação criou lá. Então eu sempre tive a competição na veia, né? Uhum. E nesse episódio aí, cara, eu fui por causa do Carson. O Carson foi um segundo pai para mim. O Carson foi um cara que me deu milhões de oportunidades. Eu fui assistente do Carson durante 8 anos, cara. Eu aprendi muito com o Carson, cara. E ele, cara, ficou nesse momento aí numa situação difícil, porque eu estava subindo para treinar, cara. Aí eu vi o Robson, o Reis e o Carson, os três ali na escada, discutindo, porque o pessoal da luta livre tinha desafiado o jiu-jitsu e não tinha ninguém para disputar, cara. Eu escutei aquilo, eu falei, o que está acontecendo? Aí o Robson, o Carson dá aula não sei quantos mil anos, não tem um cara aí para representar. Aquilo me chocou, cara. Falei, como assim, cara? Eu vou. Me põe aí meu nome que eu vou. Não sabia nem o que estava acontecendo. Para representar ele, eu vou. Eu vou. Aí fizeram lá aquela junta lá, o Hélio Gracie entrou, não, ninguém da família vai entrar, vão botar os alunos, quem são esses caras para desafiar a família? Eu fiquei escutando, cara. Aí o Cássio falou que eu tinha me colocado à disposição, o Hélio Gracie prontamente aprovou meu nome, aí foram buscando outras pessoas, foi o Marcelo Berger, o Inácio. Coitado do Renan, cara. O Renan nunca tinha brigado na rua. Um surfista de enfrentar ondas, né? Ondas gigantes, né? Mas o aspecto de confronto, o Renan acho que não tinha história, cara. Mas ele foi corajoso, foi, cara. E fomos nós lá para defender o jiu-jitsu e fizemos um papel, acho que bom. Porque não tinha tempo para treinar, não tinha nada. A luta já estava programada para o evento, né? 10 dias depois. Eu fui treinar lá com o Rickson, lá no Helson, o pessoal lá na academia do... Você tinha muito contato com a família, assim, direto, de treinar direto com eles, com o Rickson, Helson, com... O Rickson, eu sou 8 anos mais velho que ele, né? Então, de idade, era o Hollis, o Helson, eles moravam no Camões, né? Sabia onde é o Camões? Sim. O Camões é ali, Figueiredo Magalhães com o Domingos Ferreira. E eu morava ali também. Entendi. Então, eu era amigo de esquina deles ali. Eles viviam ali. E a academia, o Hollis dava aula na Figueiredo, 414, né? O Carson. Quando eu fui treinar no Carson, não era ali ainda. Era na Avenida Copacabana 583. Cara. Entendi. Aí, quando eles se mudaram para lá, eu fui um dos primeiros alunos aí para lá. E tinha o time de futebol de areia, né? Que a gente era muito ligado ao futebol, joguei futebol muitos anos, né? Que era o Juventus. E a gente ficava ali naquela área ali, cara. Figueiredo Magalhães, praia ali, academia na mesma rua, Camões, o seu Carlos morava ali, com o Crowley, Carlinhos, o Hillion, era menor, o Rickson também. E a gente tinha o quê? 20 anos, 18, 19, 20. E o guri era pequeno, 14, 13. E a gente naquela onda ali. Aí tinha uma turma ali, a cada esquina tinha uma turma. Tinha porrada de turma, confusão. E a gente estava sempre ali juntos, né? Então eu tinha muito acesso à casa de Teresópolis, eu ia passar verão lá com eles. Helson, Rickson, Rório, Carlinhos, Crowley. Aí tinha os mais velhos, o Carley, o cara espetacular, que é filho da outra, uma geração acima, né? Da outra mulher do Carlos, né? Carley, Rocian, Rocilei, Reison, professor Reison, um espetáculo. Então aquilo ali era uma turma muito grande, cara. E eu, felizmente, passei a ser um agregado ali. Frequentava a casa deles, passava verão lá e
ficava lá, comia com ele suco de melancia, aquela onda toda lá, o professor Carlos, Hélio Gracie, ele dava aula na grama, botava uma lona. E eu fui muito feliz em participar ali, cara. Aprendi alimentação com o professor Carlos, tive um corte na perna, que entrou uma bactéria, quase que eu perdi a perna. Ele me curou com as ervas lá, cara. Legal. Então, eu sou muito feliz em fazer parte desse... Aceita, né? Aceita. Mas é assim, impressionante, né? Porque é uma família que, assim, revolucionou, né? As artes marciais, né? E realmente desenvolveu ali um método, né? Enfim, quase imbatível, né? Um método de vários aspectos, né? De educação, Exato. de cultura alimentar, de técnicas de arte marcial, né? Sim. Então você junta tudo isso aí, você forma uma coisa assim, não sei nem dizer o nome disso. Eu coloco uma seita. Talvez uma filosofia, de vida, né? Que é atrelada a alguns princípios e valores também, né? E, obviamente, toda uma parte técnica muito refinada, né? Muito. Então, o Hollis também foi um cara espetacular, cara. Treinou muito com ele? Eu treinei uma boa época, né? Antes daquela rivalidade do Cássio com ele, aquela separação ali, cara. Ao mesmo tempo que foi ruim, foi bom também, porque cresceu, né, cara? Então, eu comecei com o Cássio, né? Aí chegou em 74 e fui servir o Exército, cara. Aí eu fui fazer CPOR, cara, e ficava dentro do quartel lá. Só tinha quarta-feira livre, cara. E o Cássio dava aula terça e quinta, no tatame de cima, quando eles se mudaram ali para Figueiredo, né? E o Hollis dava segunda, quarta e sexta. Como eu tinha quarta-feira livre, eu falei, Cássio, eu vou ficar um ano sem treinar, cara. Eu tenho que treinar quarta-feira. O único dia que eu tinha para treinar era quarta-feira. Eu ficava lá no quartel. Aí o Hollis que dá aula quarta-feira. Aí o Cássio, pode treinar com o Hollis. Eu passei um ano treinando só quarta-feira com o Hollis. Passava quase o dia inteiro lá, cara. Acabava o meu expediente do Exército, meio-dia eu saía, ia para a academia 4 horas da tarde, saía 10 da noite, toda quarta-feira. E o Hollis me deu uma grande assistência, aí fiz amizade com ele, e ele fez uma equipe de luta olímpica, né? Ele viajava muito para o exterior, que a mãe dele a Cláudia, era funcionária da Lufthansa, né? Era aeromoça. Ele tinha passagem, aí viajava muito para o exterior. Ele trouxe o sambo. Naquela época ninguém sabia o que era o sambo. Aí trouxe luta olímpica, sambo, e fizemos uma equipe de luta olímpica, né? Você participou? Participei. Chegou a competir também? Competimos, fomos campeões. Aí isso foi em 1980, a gente estava buscando vaga para a Olimpíada de Moscou, cara. Eu já tinha acabado a minha educação física na Gama Filho. Só voltei em 81 para fazer a primeira pós-graduação. E nesse inteirinho, nós lutamos contra a Gama Filho, cara. É mesmo? Aí tinha a galera lá, Sansão, o Leopoldina, que eu encontrei com ele agora lá no Espaço Cultural Brasil-Japão. E o Oswaldo Simões foi meu professor de judô, né, cara? Legal. Foi na disciplina, judô 1, judô 2. Eu tenho muita amizade com o Oswaldo, né? E depois acabou, no final, pau quebrando, né, dentro da Cadepol, porque estava 3-3, né? Só ia uma equipe, ou era o Gracie ou era a Gama Filho. Aí na minha luta com o Leopoldina, cara, aí a gente agarrando um dando cabeçada no outro, cara, o Robson jogou o troféu no meio do ringue, o palco cantou. Mesmo? Aí acabou. Não indo nem o Gracie, nem a Gama Filho, a vaga ficou aberta e ninguém foi, cara. Porra, eu não sabia dessa história da briga, não. A história é espetacular, cara. E depois todo mundo ficou amigo, né, cara? E o Hollis lutou com o Sansão, o Paulo Boca lutou também, a equipe
do judô da Gama Filho contra o jiu-jitsu Gracie, cara. Foi um espetáculo. Foi 3-3, a minha luta era de desempate. Não deixaram terminar. Não terminou, cara. O pau cantou lá. Eu e o Leopoldino, cara. Muito bacana reviver essa história. Né? Voltando lá pro Vale Tudo e a preparação ali para uma luta aqui de novo, assim, naquela época você não sabia muito o que ia vir pela frente, você não tinha a fita de vídeo do cara, né? Não, assim, ninguém conhecia ninguém, cara. Não sabia o que ia vir. Não existia vídeo naquela época, não existia nada. Exato. Então era uma coisa muito rudimentar naquela época. Tinha que ter uma confiança muito grande ali no que vocês estavam fazendo, né? Assim, uma crença muito grande no jiu-jitsu, né? Foi baseada nas experiências competitivas, né? Naquela época, né? Sim. Então, aquilo que foi 84, cara, eu ganhei a faixa preta em 78, né? Então, eu vinha de campeonatos, cara, de 1970, 71, anos 70 todo, cara. Sim. Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, 78 na preta, 80 na preta, 83 teve um campeonato lá em Niterói, muito pegado lá, cara. Eu disputei, consegui ser campeão o meio pesado no absoluto. Então eu estava com a confiança lá em cima, cara. E a gente treinava, o Castro gostava muito de botar luva e sem luva, né? Você botava um par de luva, enfiava o cacete e você tinha que se defender, cara. Aí bloqueava, botava no chão e o negócio continuava. O Castro adorava esse tipo de treino. E eu estava confiante, até quando chegou o desafio, tinha 10 dias para treinar, falei, Castro, como é que a gente vai treinar aqui? Não, vai assim mesmo, como é que você tá, cara? Eu falei, como é que é assim, Castro? Como é que eu tô? Não, é assim mesmo. O cara tinha tanta confiança que não queria treinar. Vai assim mesmo. Eu falei, não é assim, cara. Aí o Robson falou, não, vamos lá no Tio Hélio. Aí eu fui para lá, para o Padre Antônio Vieira. Aí treinei os 10 dias lá, cara. Ah, você não lá? Treinei lá, cara. Com o Rickson, com o Helson, com o pessoal todo lá, o William, os alunos todos. Aí fizemos um mutirão lá. O Marcelo Belling foi, o Inácio foi também. O Renan, acho que já era de lá. Aí fizemos um treino, o Hélio Gracie supervisionando tudo, né? E fomos pro pau, cara. Não aconteça o que acontecer. Agora o meu adversário era um cara preparado, né, cara? Um cara que tinha noção de luta em pé, luta no chão, batia bem o golpe traumático, o boxe, né? E eu consegui controlar, botei no chão, os 3 rounds, controlei, mas o tempo para mim foi meio curto, né? Sim. A gente é acostumado a lutar 10 minutos de faixa preta, aí tu pega 5 minutos valendo golpe traumático, né? Pois é, essa é uma diferença grande. Até você aproximar, chegar pro confronto, fazer a técnica correta, esgrimar, cinturar, botar no chão, acabou o tempo. Não. Então, chegava do lado, passava a guarda ali, pô, você tinha que se defender que o cara vinha com tudo, né? O objetivo dele era me nocautear. Sim. E o meu objetivo era finalizar, né? Então, nesse confronto, o tempo se tornou muito curto para mim. Na hora que foi pro chão, que eu comecei a pensar o que ia fazer, acabava o round. Aí começava o round. Aí foram 3 rounds nessa situação. Mas para mim ficou de bom tamanho, foi uma grande experiência, né, cara? O importante era sustentar ali o objetivo nosso, né? Era não perder. Exato. Então, o grande objetivo do lutador de jiu-jitsu contra as outras artes marciais é não perder. Exatamente. E se você entra para não perder, você acaba ganhando. Agora você tem que contar com o tempo, né? Com as condições que o evento propõe, né? Desse nível, né? Não. Eu até já conversei com alguns lutadores de MMA de hoje, né, aqui, e eles falam muito dessa dificuldade, até principalmente os lutadores de jiu-jitsu, né, dessa transição do tempo inteiro. Você leva um tempo para você fazer exatamente o que você falou, dominar, leva pro chão, né, você conseguir esse domínio,
né? Em curta distância, cintura. Então, você leva um tempo. E às vezes você chega, quando você tá chegando lá, meu irmão, o tempo acaba. Aí você tem que voltar para fazer tudo de novo. Então, isso é uma coisa que, inclusive, até com o psicológico mexe, né? Porque você sabe muito, que você vai ter que fazer tudo aquilo de novo. Se recomeçar de um ponto que você estava quase terminando, você deve começar do zero, né, cara? Agora, se você pegar a época dos vale-tudo antigos, a época do Hélio Gracie, do Cássio Gracie, que não tinha tempo. Então você tinha uma tranquilidade para, entendeu? Até psicologicamente, você fala, não, isso aqui está comigo, esse espaço aqui eu controlo, né? Por causa do tempo. Agora, quando você luta contra o adversário e luta contra o tempo, é muito desgastante. Agora, na sua época também, né? Você foi um cara que investiu muito nessa parte de novo acadêmica, de estudos. Você se imaginava que o jiu-jitsu ia chegar onde chegou no mundo? Não. Então, a minha época de competidor era jiu-jitsu esporte, porque o jiu-jitsu saiu do programa de defesa pessoal, né? O jiu-jitsu começou como defesa pessoal, né? Era praticamente só, né? Porque a Academia Gracie do centro era só aula particular e só defesa pessoal. Isso. Aí depois veio o programa Heróis no Ringue, né? Heróis no Ringue, em que os alunos do Hélio lutavam, né? Lutava o Robson, lutava o Cássio, lutava o João Alberto. Então aquilo ali, o que era? Era para promover o jiu-jitsu. Porque naquela época a luta só falava-se karatê, por causa do Bruce Lee, que era o astro da televisão. O astro, né? E se falava em judô, que era um esporte olímpico. Então toda criança ia para o judô nasceu olímpico. Começou na Olimpíada de 64, foi trazido para o Brasil já com essa estampa, né? De esporte e educação. O judô é um esporte muito educativo, né? Total. Então as crianças iam para o judô, depois passaram a ir para o karatê. Quando o jiu-jitsu começou a aparecer, então houve aquela interrogação: o que é o jiu-jitsu? Que nem você falou. Né? Porque ninguém entendia muito o que era, como é que é. Né? Então, não tinham muitas academias, então você não tinha muito acesso. Né? Então, o judô infantil ia para você fazer exercício, se educar, e o jiu-jitsu apareceu como fonte de defesa pessoal, aquilo que eu te falei. Meu pai me colocou para me defender das agressões de rua, né? Então, o jiu-jitsu começou nessa formatação de autodefesa. Né? E depois ele foi evoluindo, até que houve o primeiro confronto com o karatê, no Olímpico Clube, onde lutou o Hollis, lutou o Helson, lutou o Rorion e lutou o Serginho, que era aluno do Cássio. Naquela época o Serginho era o principal aluno do Cássio, o Serginho de Niterói. Sérgio Íris, você ouviu falar no Sérgio Íris? Então, Sérgio, eu era garoto com 15, 16 anos e ele me jogava lá na parede. Era um ídolo. O Serginho era um cara a ser alcançado, né? Eu quero ser igual ao Serginho, né? E lutaram ele e ganharam dos praticantes de karatê. Aí já houve uma repercussão diferente. O jiu-jitsu começou a avançar como uma fonte como posso dizer, uma fonte de confronto. Quem é melhor? É o judô? É o jiu-jitsu? É impressionante como é que o jiu-jitsu ele se promoveu dessa forma, né? O tempo inteiro se colocando em desafios e provando, né? Que era uma arte. Colocando à prova. E isso começou de uma maneira muito verdadeira, assim. Né? Quando o Hélio Gracie e o Carlos Gracie faziam confrontos contra os marinheiros lá da Escola Naval, a Academia Gracie era ali no centro. Eles chamavam o pessoal da Marinha, os caras fortões, para desafio. Aí botava o Robson, que tinha 30 quilos a menos, botava o Cássio, um cara com 120 quilos para lutar com o Cássio. Aí vieram os desafios, né, cara? Cássio com o Valdemar Santana se desligou da Academia Gracie para desafiar. Aí veio aquelas lutas com Passarito, os caras de luta livre. Aí começou o confronto e o jiu-jitsu se colocando à prova
e aparecendo como uma luta eficiente, né? Sim. O quanto esse estudo na anatomia humana é importante, né? Porque ela te traz esse conhecimento mais a fundo, né, do corpo humano. E aí entra muito, né, um dos pilares, eu acho, forte do jiu-jitsu, que é a alavanca, né? O entendimento de como que eu fico mais forte mesmo parecendo ser mais fraco. É. Né? As alavancas são baseadas em cima dos movimentos articulares, né? Sim. Agora, a mobilização do sistema em conjunto, do sistema da coluna com o quadril, cara, você tem que fazer uma adaptação nos eixos, né, cara? Nos eixos da própria sequência das vértebras até a cervical. Então, você pega da cervical até o cóccix, você vai estudar as rotações da coluna, cara, junto no eixo neuromuscular dos paravertebrais, das escápulas. E você vai promover uma saída de quadril, um encolhimento de perna. Então, você dá uma flexibilização anatômica e, ao mesmo tempo, uma força e resistência muscular para que você faça trações, cara. Sim, a tração também é muito importante. O que são as trações? São as puxadas no kimono e as empurradas. Exato. Então, o jiu-jitsu, você se baseia muito no puxar e no empurrar. Sim. Isso aí em membros superiores e membros inferiores. Sim. Agora, as rotações que a coluna promove, tanto da cervical como a torácica, a lombar, quadril, cara, isso aí, cara, precisa ser estudado e treinado, cara. É porque isso também, mestre, não sei se você concorda, mas assim, isso mexe muito também com angulação. Exatamente. Para que a gente cara. consiga achar um espaço ou chegar onde a gente quer. Agora, você dimensionar as angulações, isso é treinamento, cara. Sim, é treinamento. Treinamento de extensão muscular, sim. Você fazer as flexões, extensões alternadas e combinadas, entendeu? Tudo isso é um treinamento. Sim. Baseado na biomecânica. Exatamente. Se você tiver um bom conhecimento da biomecânica, tiver um bom conhecimento das ações musculares e angulações articulares, você cria um sistema perfeito de prática de jiu-jitsu, né, cara? Então, por isso que eu digo que o estudo é fundamental, para que você possa promover, cara, movimentações técnicas científicas dentro da sua aula, cara. Sim, exatamente. Entendeu? É, porque você traz base para o que você tá ensinando, né? E um entendimento do porquê que aquilo está funcionando ou porquê que não funciona. Aí né? você pega aplicações desse nível para as fundamentações técnicas do jiu-jitsu. O estrangulamento, chave de braço americana, torções, entendeu? Então, as torções, cara, que começam do punho, pega cotovelo, ombro, torções de perna. Hoje a moda é a chave de pé, né? Isso que eu ia falar. A chave de pé, ela foi pouco, pelo menos na minha época assim, do jiu-jitsu, ela foi pouco explorada. Né? Eu lembro que quando se pegava a chave de pé, era vaiado, né, no campeonato. E na academia, quando a gente fazia, ficava assim, era tipo um golpe grosseiro. E se eu pegasse um cara numa chave de pé, eu considerava que eu não pegava. Eu não peguei esse cara. Você ficava envergonhado. Porque você fala assim, usei aqui um negócio aqui que não vale muito, entendeu? Então a gente não desenvolveu muito, né? Mas, porra, tem um sistema ali gigantesco, né? Eu vi até uma conversa com o John Danaher, que é o que hoje que treina o Gordon Ryan, enfim, essa molecada que está fazendo, né, enfim, promovendo, inclusive, esse outro lado. Ele falando, cara, metade do seu corpo são as pernas, né? Por que não? Por que a gente vai deixar isso de fora, né? Então, na época do Hollis, cara, a gente lutava lá contra o pessoal da Zona Norte, né? Naquela época era a Zona Norte contra a Zona Sul, o pessoal do Fada. Então os caras vinham de chave de pé, nego vaiavam. E o Hollis, isso aí não, vamos pegar a técnica do jiu-jitsu, que era? Era estrangular, armlock, chave americana. Isso anos 70, cara.
Então a chave de pé era uma coisa altamente desprezada, cara. Sim. Né? E O próprio Helson falou aqui, tem até um corte dele falando, a chave de pé não funciona comigo. Então, assim, deixava totalmente fora, né, esse lado. Porque ele está trazendo a recordação daquela época. Exato, né? exato. Hoje em dia tem milhões de combinações de chave de Milhões, pé. Por quê? milhões. Por causa do estudo da anatomia humana, cara. Exatamente. Esses caras se baseiam nisso, cara. Como você vai entrar numa angulação de catar o pé, de sair o quadril, de torcer uma articulação do tornozelo, cara. Sim. Uma articulação do joelho, cara. Tem todo um sistema ali. É tudo estudo. E é um cara. sistema de como você chega ali para você fazer um bom encaixe. E como você chega ali sem você se expor, né? E como você sai daquela situação. Exatamente, tem que estudar a saída, né? Tem que estudar a saída. E estudar também a não aplicação do golpe, como você vai preservar o seu corpo no início de um ataque de chave de pé. Exatamente. É tudo estudo, cara. Então o jiu-jitsu evoluiu muito nesse baseamento de estudo, de ataque, defesa, de proteção, de saída. É muita coisa, cara. Tudo baseado no estudo da anatomia humana, cara. Sim. Os caras que estão lá fora devem estar estudando isso. Não é possível, cara. De criar essas movimentações. O cara parece uma cobra. Eu vejo vários filmes aí, cara, vários vídeos, né, cara? Imagina para essa visão, né, do jiu-jitsu mais moderno, né? Você que atravessou gerações de estar ativo até hoje, eu fico impressionado. Pô, tô saindo, tô dando aula lá em Copacabana, volto para cá, vou dar aula de novo e não para. A sua rotina minha vida. é essa. Exato, até hoje. A sua visão hoje desse jiu-jitsu, né, mais moderno e até talvez o mais desportivo. E eu pergunto isso sempre aqui. Você acha que a gente corre o risco de perder certos fundamentos ou até a marcialidade do jiu-jitsu? Eu digo isso porque em outras artes marciais isso aconteceu, né? Você vê o próprio karatê que a gente falou aqui. O karatê hoje ele é uma arte marcial totalmente voltada ao esporte e ele não tem mais a eficiência marcial que há milhares de anos atrás ele tinha, né? Porque foi deixado de lado um lado do karatê, da essência do karatê. Enfim. Então, eu penso da seguinte maneira. Quando eu falo em arte marcial esportiva, eu falo em regras. A regra, eu acho que ela influi muito no desenvolvimento técnico. Não vale isso, não vale aquilo, deixou de fazer isso, não pode, agora pode. Então o atleta fica meio perdido no que pode e no que não pode. Eu vi o judô agora, a luta da Rafaela Silva e a luta daquela outra menina que perdeu para a italiana. Sim. Você viu? Eu vi, a da Rafaela eu vi. E ela foi desclassificada porque ela deu um golpe que ela... As duas lutas tiveram vitória por desclassificação. Shido. Então, a parte técnica ofensiva está cada vez minguando mais. Cara. Sim. As vitórias são por causa de pontuação negativa. É verdade. Como é que você explica isso? Então, o desenvolvimento técnico... Agora, o menino fez o rapaz, o William, né? Sim. Ele deu uma cinturada linda com técnica giratória, cara. Aquilo foi Eu não vi. Foi um espetáculo. A cinturada que ele deu no Mongol, rodou, foi um espetáculo. Agora, a luta as duas lutas. Como é o nome da menina que perdeu para a italiana, cara? Foi agora... Agora é. Eu esqueci o nome dela. Ela ganhou ali apertadinha por um Shido que estava já no Golden Score, né? Sim, sim. E a da Rafaela também perdeu no Golden Score. A da Rafaela eu vi. Mas não foram vitórias expressivas com técnicas apuradas de projeção. Sim. Entendeu? Exato. E o jiu-jitsu também se baseia muito nisso, em luta amarrada, cara. Essa vantagem, eu não engulo até hoje, essa vantagem que foi colocada como regra do jiu-jitsu, cara. Sim.
O que é vantagem? Até hoje eu não sei o que é. Um golpe que não foi bem executado, É uma quase pontuação. é uma quase. Então você luta pelo quase. Exatamente. Não luta pelo todo, entendeu? Cara? Então, na minha época, a gente lutava pelo todo. Sim. Então, apesar de ser lá atrás, né, cara? Sim. A gente lutava pelo todo. Para finalizar, ou quando a pontuação era altíssima, tinha 2 montadas, tinha pegada pelas costas, você não finalizava, o tempo não deixava, por algum acaso. Mas a luta era para frente. Hoje a luta é para trás, cara. Você ganha ali apertadinho, arrumadinho, não sei o quê, uma meia guarda. E o judô, eu observei, também está indo para o mesmo caminho, né, cara? O judô é talvez outro exemplo. Até questionei um pouco o Oswaldo Simões aqui, né, mestre. Mas ele explica que isso foi até histórico, né? Esse deixar de lado essa parte mais ofensiva do judô e ir para um lado mais educativo, né, e esportivo. Fez parte um pouco da história do judô, mas o jiu-jitsu, diferente, né, e você faz parte dessa história, foi sempre muito baseada na defesa pessoal. Sim, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder isso, não tirar isso, né, do nosso sistema. E eu digo isso porque assim, eu vejo que tem muita gente hoje, muito atleta que inclusive chega até a faixa preta sem saber nada do sistema de defesa pessoal. Mas aí ele buscou um caminho esportivo, né? Tudo bem, mas então, isso não faz falta para um currículo completo, num olhar da nossa arte marcial e inclusive da eficiência técnica que o jiu-jitsu proporciona. Na minha visão, você falou do Oswaldo aí. Então, ele falou da história do judô. Sim. Eu estou falando da forma ofensiva que o judô não está proporcionando mais. Eles ganham com ponto negativo. Sim. E o jiu-jitsu também se tornou dessa forma porque os caminhos do jiu-jitsu viraram só esportivo, cara. Então o jiu-jitsu ele tem a parte terapêutica, tem a parte de combate, tem a parte participativa ou filosófica, e tem a parte do sistema de defesa pessoal, cara. Sim. Então, como é que você vai fazer uma abrangência dessa tão grande e vai capacitar uma cabeça a dominar todos esses aspectos aqui? Você pega um jiu-jitsu terapêutico. Eu acho que volta, querendo responder um pouco a sua pergunta, eu acho que volta ao que a gente está falando muito aqui, que é a busca do conhecimento. Então eu trabalho com jiu-jitsu terapêutico. Trabalho. Como é que é o jiu-jitsu terapêutico? Sua visão. Você recebe uma pessoa na sua academia com medo, fobia, uma insegurança para sair na rua. Você pega essa pessoa e transforma, cara. Sim. Eu tenho vários lá transformados. A gente sabe disso. Quem trabalha com jiu-jitsu vai passar por isso. Com pessoas que chegam às vezes... E às vezes não é nenhum caso assim tão grave, mas às vezes é uma timidez. Né? Não, o meu são casos clínicos. Às vezes é uma atitude... tem também. Né? Mas estou falando assim, às vezes é uma atitudezinha pequena, mas que o jiu-jitsu ele empodera, né, de uma certa forma. Exatamente. E, inclusive, de um outro lado, de você também aceitar mais quem você é, aceitar suas deficiências. Né? Exato. Então, você pega um indivíduo desse, cheio de problema, um pai separado, mãe separada, sem rumo na vida, sem perspectiva de crescimento. Aí você começa a entrar para o lado do negativo, começa a fumar uma maconha, começa a cheirar uma cocaína, começa a beber, entra num declínio emocional, psicológico tão grande, cara. E eu, graças a Deus, já tive sucesso com esses casos. Pessoas com medo, com inseguranças. E outra coisa, o jiu-jitsu tem um caminho na busca do combate. Quantos caras sendo do jiu-jitsu foram ganhar dinheiro com MMA? Sim. Foram transformados também. Sim. Então você pega o cara, você trabalha na forma terapêutica, trabalha na forma de
profissional de combate, trabalha na forma esportiva de um lutador de campeonato, que arruma um patrocínio e se dá bem, depois vira um professor, vai dar aula no exterior. O jiu-jitsu promove essa possibilidade. Né? Exato. Aí você pega um cara que trabalha 10, 12 horas, é um engenheiro, é um médico, e vê no jiu-jitsu uma capacidade de desenvolver a parte corporal, a parte do equilíbrio emocional. Sim. Eu não quero competir, mas eu quero treinar jiu-jitsu. Lá na academia tem vários que chegam lá e fazem do jiu-jitsu uma forma de exercício, uma forma de adquirir vitalidade, forma de adquirir equilíbrio emocional. Exato. Então, quantos caminhos eu já apontei aqui? Profissional de luta, profissional esportivo, ou amador, um trabalho de recuperação clínica, um trabalho de jiu-jitsu filosófico, participativo. Olha quantos caminhos do jiu-jitsu apresenta, cara. Muitos. Entendeu? E até como uma formação, né? Você está usando aí, por exemplo, um engenheiro, né? Mas qualquer outro tipo de profissional, numa formação para a vida dele como um todo, né? Porque eu acho que a gente acaba imputando ali vários princípios, né? Como o respeito, a disciplina. Disciplina, né? Isso aí é fundamental, cara. A questão do pertencimento, que a gente fala muito também, né? A trabalhar a humildade, porque a gente está trabalhando nosso ego ali o tempo inteiro. Se conhecendo melhor. Você pertencer a uma equipe, a um espaço, que você seja aceito, isso já é fantástico nos dias de hoje, cara. Sim. Quantos caras são solitários aí, cara, e fazem da academia a sua segunda casa, fazem do seu professor um segundo pai, cara. Pô, isso, o jiu-jitsu entrega isso. Exato. Entendeu? Isso é importante para o ser humano, né? O ser humano só conseguiu sobreviver porque ele viveu em tribo, Claro. ele se ajudou o tempo inteiro e ele evoluiu dessa forma, né? Então isso é uma outra coisa que acho que o jiu-jitsu agrega muito, né? Na vida de uma pessoa. Exatamente. E tem um lado hoje que eu trabalho também com muitas mulheres também, que é o lado feminino ali, né? A gente trazer mais a participação de mulheres para dentro da nossa atmosfera. Não, se você tiver um equilíbrio entre os valores que o jiu-jitsu promove, tanto você trazendo moças, rapazes, para um ambiente de marcial, e que o respeito é fundamental, eles evoluem juntos. Lá na academia eu tenho moças que treinam com rapazes e sai tudo dentro de um aspecto de equilíbrio fantástico. O respeito, a evolução, as moças se equilibrando nesse sentido, cara. Sim. Pô, hoje em dia a mulher faz tudo que o homem faz. A mulher joga futebol, joga vôlei, joga basquete, surfa, sai MMA, sai no cacete. Pô, a mulher adquiriu uma evolução assim que se iguala ao homem em todos os sentidos, cara. Sim. E a mulher tem uma sensibilidade, né, que eu acho muito importante, né, porque quando a gente fala de arte marcial, tem todo um lado da arte, né, que é esse lado mais sensível, né, da espontaneidade, e o lado marcial que é um lado um pouco mais duro, mais disciplinado, mais regrado. Então essa combinação, né, e você falou muito dessa coisa do masculino e feminino, do yin e yang, né, do negativo e positivo. Então eu acho que essa combinação ela é importante para a arte, né? Eu acho que tudo na vida se baseia no equilíbrio, né? Então, se você conseguir equilibrar a mente, o corpo e o espírito, você está no equilíbrio pleno, cara. E tanto a mulher como o homem, eles se adequam a esse equilíbrio. Basta você ter um orientador, no caso um profissional, um professor, em qualquer sentido de modalidade, cara, e ele possa entender essa necessidade de cada um e aprimorar esse contexto, né? Sim. Você falou também, eu falo muito isso, né? Às vezes até sou um pouco até criticado, às vezes tem algumas pessoas que falam assim, porra, você leva tudo pro lado espiritual.
Mas o lado espiritual da arte marcial, né? Pô, é fantástico, é fantástico. É uma outra coisa que eu acho que... Eu tô contigo. O cara que critica, ele não tem noção do que é o lado espiritual. O lado espiritual é o bem-estar, não é? Eu estou me sentindo bem com você aqui. A partir do momento que eu não estou me sentindo bem com você, nada flui. Exato. Só que é a mesma coisa, cara. Você tem que organizar o espaço e a energia que o espaço te dá. Para receber a criança, receber o adolescente, receber o mais velho, a mulher, tudo. Né? Você cria um espaço maravilhoso. Se você for lá na minha academia, tem o tatame, tem o espaço do funcional e tem as macas de fisioterapia, tudo integrado. Legal. Então o cara está lutando ali no tatame, está vendo a fazer um trabalho funcional e tem gente deitado na maca fazendo uma eletroestimulação, eu estou lá olhando e tal. Então eu consegui integrar esses valores baseado em quê? Na energia espiritual, cara. Se não houver energia espiritual, não há nada, cara. Então você me desculpe, esse cara que Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem, né? A gente deve ter esse entendimento, né? Acho que como seres humanos também, né? O quanto nesse nosso lado, você falou desse equilíbrio, né? Ou dessa harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, o quanto isso é importante, né? A gente é movido por um universo aqui cheio de energia. Exatamente, eu estou contigo. E se conectar a isso e, como você falou, fazer com que o nosso ambiente, né, tenha essa energia, você irradiar essa energia. Claro, né? Você trazer e nutrir de energia positiva para que você passe isso e você começar também a ter essa sensibilidade, porque como você falou, se você está num ambiente, você sente alguma coisa negativa ali, você já começa... Eu quero ir embora daqui. Exatamente, você começa a ligar uns sinais, porque você sente, porque você está com os seus sentidos aguçados. Apurados. Né? E a arte marcial traz isso. Muito, né? muito. Quantas vezes eu estou com a minha esposa e tal, estou saindo, estou andando com ela, então eu sinto que, não vamos por aqui. Eu vou por outro caminho. Intuição. Isso é uma intuição, uma coisa energética, espiritual, que inconscientemente te manda para ir por ali, cara. Sim. Quantas vezes o cara pega um avião, perdi o avião, cara. Porra, cara. Não, mas eu tinha uma reunião de trabalho, não sei o quê. Aí o avião cai. Pô, o cara foi salvo energeticamente, né? Sim. De morrer, mas ele queria ir, cara. Mas não, as energias positivas, não, você vai para cá, vai perder esse avião, vai se atrasar, vai pegar um engarrafamento, mas não vai morrer. Exato. Entendeu? Exato. Então, isso que é o lado espiritual. Você energizar o teu ambiente de uma forma que você traga pessoas positivas para que frequente o seu ambiente. Sim. Isso aí é a tua força interior que faz, cara. Você receber pessoas que te procuram, pessoas congruentes com o seu pensamento, Exato. com a sua vitalidade, com a sua força interior. Você vai atrair só pessoas do teu nível. Né? Porque se conecta, né? Espiritualmente. Claro. Agora, mestre, a gente estava falando também aqui em off sobre o seu programa, né? Seu Masterclass, né? Masterclass. Que é dividido em módulos, né? Focado num estudo mais aprofundado. Né? Eu falei até que eu tenho muita vontade no sistema. Tenho muita vontade de participar, enfim, do sistema de defesa pessoal. Então, quando eu fui lá para Gama Filho, cara, eu tive um embate. Eu pedi praticamente, quando eu me formei em 78, aí o meu colega de turma, o Hugo Arrigoni, ele colocou o karatê que não estava no currículo, né? Uhum. Aí eu falei, o jiu-jitsu não está no currículo, por quê, cara? Aí eu fiz uma monografia semelhante à dele para colocar o jiu-jitsu no currículo. E na época o reitor era o Manuel Gomes Tubino, catedrático de Educação Física, foi professor da gente de treinamento desportivo e era o reitor
da universidade. Eu fui a ele e falei, professor, eu queria colocar o jiu-jitsu aqui, como é que a gente faz? O Hugo colocou o karatê, só que o Turbino era um karateca e o Hugo era karateca também e trabalhava na escola naval, colocado pro Turbino. Então estava tudo arrumado ali, cara. E o jiu-jitsu naquela época, bicho, era porrada. Era jiu-jitsu contra a luta livre, era porrada, e saía no jornal, o Hugo com o Rickson brigando na praia, aquela confusão toda. Eu falei, pô, bicho. Ele falou, não é assim não. Você tem que provar que o jiu-jitsu tem fundamentação educacional. Eu fiquei 10 anos escrevendo, cara. Se não fosse Pedro Gama Filho, o jiu-jitsu não entrava lá, cara. Pedro Gama Filho, eu quero o jiu-jitsu aqui, peitou o Turbino. Eu tive que fazer uma apresentação no auditório, relatando todos os benefícios do jiu-jitsu, como eu ia levar o jiu-jitsu para Gama Filho, qual era o conteúdo programático a ser apresentado e tal. Eu fui, o jiu-jitsu foi aceito e durante as aulas lá, que era uma disciplina eletiva, o Pedro voltou para a faculdade e ficava na Vila Olímpica, lá em Jacarepaguá, e chegou em mim e falou, você conhece defesa pessoal? Eu falei, eu fui assistente do Cássio há muito tempo, a gente podia fazer um treininho. Aí quando acabava as aulas, ele vinha para o dojo, ele com o Paulo Jardim, que era o assistente dele, e a gente desenvolvia lá um trabalho de defesa pessoal. E eu ia anotando, para não repetir o que tinha dado para ele. Ele ia uma terça, as minhas aulas eram terça e quinta, ele ia uma terça, depois uma quinta, faltava uma semana, ele tinha outros afazeres. E fomos desenvolvendo isso. Aí a Gama Filho acabou, mas eu tinha um caderno anotado com tudo que eu dei para ele, né? E isso ficou comigo. Aí um belo dia, eu lendo aquilo, eu falei, eu tenho que desenvolver isso aqui. Aí já era agora, foi 2018 que eu comecei a fazer o Masterclass. Aí eu falei, vou fazer isso na minha academia. Aí o João Alberto Barreto foi para lá, eu desenvolvi com ele, conversamos. Ele falou, pô, a ideia é excelente e tal. Ele gosta muito de mim, eu também gosto dele. E ele foi o padrinho do instituto, né? Legal. Da primeira turma. Aí organizamos tudo e começamos a desenvolver os conteúdos, né? Então eu tive uma cabeça para desenvolver o conteúdo dado na Gama Filho como disciplina eletiva. Depois eu tive uma cabeça para fazer o programa, o Sistema de Defesa Pessoal do Masterclass, né? Então eu escolhi 50 itens, né, de ataque e defesa. E nesses itens a gente desenvolve as técnicas que são os desmembramentos de cada defesa e ataque, né? Aí, você colocando no papel, são quase 400 posições de ataque e defesa, dos 50 itens. Aí, o que é o sistema? O sistema é a parte de luta em pé, luta no chão e a TEMI. Aí forma o sistema de defesa pessoal. E o programa são o desenvolvimento das técnicas específicas, né? Entendi. Então eu pego o módulo 1, eu desenvolvo algumas técnicas específicas, módulo 2, módulo 3, e eu faço o fechamento desses 50 itens em 10 módulos. Aí você completa os 10 módulos. Cada módulo tem um certificado. O aluno ganha um certificado. Tem 15 vagas só, porque eu não posso atender mais pessoas, sim, porque eu tenho que ver um por um. Dar atenção um por um. Então são 15 vagas, completa o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 10. Completando os 10 módulos, você, se quiser, entra para o Clube dos Membros. O Clube dos Membros é quando você tem o fechamento dos 10 módulos, ganhou o certificado de conclusão dos 10 módulos, e aí você desenvolve tudo que você aprendeu nos 10 módulos. São os detalhes, os detalhamentos, entendeu? Um ataque de pescoço por trás.
gente chama de gravata. Você sai pelo lado, sai pela frente, sai rodando, sai derrubando, sai traumatizando, sai isso. Aí você pega um item, você desmembra em 10, 12 situações. Legal. Aí você pega esses 10 módulos, vai somando quantas variações se apresentam, aí dá 400 posições. Aí fizemos o curso, primeira turma, já estamos na 6ª turma, né? Legal. São 10 módulos, um ano a gente fecha uma turma. E já tenho 30 participantes do Clube dos Membros. Muito maneiro. E vamos rodando. Isso de novo é uma busca de conhecimento e a gente o tempo inteiro está trocando. Mas impressionante que cada encontro dos membros a gente aprende. Aprimora. Aprimora e aprende novas coisas. Porque o cara leva dificuldade, cara. Sim. Professor, se eu te agarrar desse jeito aqui, um jeito que eu nunca vi na minha vida, aí a gente tem que pensar, não, a gente faz isso, eu vou puxar teu pé aqui, eu vou rodar, vou fazer um giro para dentro, vou fazer uma técnica giratória ao contrário, tal. Aí a gente vai aprendendo, quando você vê o conteúdo vai aumentando cada vez, mas o negócio é infinito. A anatomia humana e a biomecânica, elas promovem movimentos infinitos do corpo. São muitas variações. Né? Você está convidado no próximo Clube dos Membros, se você quiser ir lá. Vai ser uma honra. Vou conhecer o que é o trabalho. Né? Com certeza. Bom, mestre, muito obrigado aqui pela sua presença. Para mim, assim, é uma honra te receber. Uma pessoa, uma figura tão importante no nosso jiu-jitsu, né? E poder trocar um pouco sobre a história, né? Um pouco sobre sua visão também. Enfim, estar mais conectado com você. Enfim, eu que agradeço essa oportunidade aqui em desenvolver o que eu penso, né? Relatar as coisas que eu participei, né? E as coisas que estão por vir, né? Porque é um negócio infinito, não para, né, cara? Não, é impressionante, eu fico impressionado como você está ativo e com a cabeça ali muito ligada e muito atualizada, inclusive, né? Assim, e querendo, de novo, sempre buscar o conhecimento. Estou passando dos 70 anos, mas tô firme aí, cara. Tá muito firme. Deus permitir, vou embora. O Hélio Gracie botou Kimono até 94, exatamente. Eu quero chegar igual a ele. Essa é a nossa meta, né? Isso aí. Obrigado, grande mestre. Muito obrigado, tá?